Essa discussão aí que eu estava comentando em relação à DECI, né, que veio aí, de como é que ela funciona, levantou muita dúvida em relação ao regulador, né, porque o mercado de capitais em qualquer lugar do mundo é regulado, né, não dá para você comprar uma ação dentro, a ação está dentro do ambiente regulado, né, você é obrigado a ter um monte de regras ali dentro. Então veio a grande dúvida entre o que é um Security Token e o que é o Utility Token, né, e o ICO da Ethereum, que foi um dos primeiros, foi o que abriu espaço para todas essas outras, porque eles conseguiram uma saída dizendo, ó, a Ethereum, o Ether, que é a moeda ali, o token da rede Ethereum, ele não é um security token, porque eu não dou para o investidor uma garantia de resultado, ele não é dono da empresa, né? Ele simplesmente é um token de utilização dentro daquele sistema, como se fosse um programa de milhagem, né? Então, assim, um programa de milhagem, uma ficha de quermesse, é um negócio que só vale ali dentro daquele ambiente. Então, assim, isso aí abriu muito espaço para que várias empresas ou várias startups captassem da mesma forma. Tá? E tem hoje até uma discussão muito grande, né, o que é uma security token e o que é um utility token. Né? Essa discussão é enorme no mercado inteiro hoje e os reguladores ainda estão tentando entender para ver como é que vai ajustar isso daqui. Tá? De qualquer forma, quando a gente vai para valores mobiliários em si, que é um potencial gigante da tecnologia aí do blockchain, a gente acha que tem 3, 4 grandes setores aí que acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Primeiro de imóveis, né? Depois aí de ações, de dívida e de commodities. Então assim, casos de uso de imóveis. O primeiro que eu conheci foi o da BlackRock, é uma empresa na Alemanha que está fazendo o quê? Ela está tokenizando imóveis. Tá? Então pense o seguinte, você tem lá um prédio, né, que poderia ser um apartamento só, mas vamos pegar um prédio, e você investe num token que é o dono daquele prédio. Então assim, se garante do ponto de vista jurídico que aquele apartamento, aquele prédio, aqueles valores estão dentro desse token, né? Um para um. Né? Então compra o apartamento, registra lá no cartório, etc. E depois daí você vincula aquele apartamento àquele token. Né? E você, como investidor, você compra o token. Né? E aquele token vai te dar direito a todo o rendimento daquele prédio, daquele apartamento. O que é isso? Uma coisa que no Brasil a gente tem muito que é fundo imobiliário. Fundo imobiliário, a cota do fundo imobiliário é um token. Né? Poderia ser um token. Né? Ela é tokenizada, é uma cota que você tem lá. Então você pensa, no caso do token, você comprou lá um prédio com 1 milhão de metros quadrados, você emite 1 milhão de tokens e a pessoa que compra aquele um token, né, vai ter 1 sobre 1 milhão todo o resultado que vier daquele prédio. Tá? Isso dá uma vantagem enorme, né, que é a mesma ideia de fundo imobiliário, porque você não precisa daí comprar uma área definida. Você pode comprar 1 metro quadrado daquele apartamento ou até 0,1 metro quadrado se a divisão da cota ou do token for menor. Né? A vantagem em relação a isso, como está na rede Ethereum, você pode comprar esse token com Ethereum. Né? Então assim, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você tem Ethereum, você pega o Ethereum e troca o Ethereum pelo token daquele prédio ou daquele fundo imobiliário, vamos dizer assim, e você tem direito a todo o rendimento daquele prédio. Tokenização de imóvel. No caso do Brasil, você teve um caso interessante, que foi o do REIT-BZ, né, que foi um caso aí feito pelo BTG Pactual, não no Brasil, foi feito, se não me engano, em Cayman, esse fundo, porque a legislação brasileira não permite, até agora, começo de 2021, que se tenha valor mobiliário tokenizado. E aí, o que eles fizeram foi criar uma empresa no Brasil que tinha créditos imobiliários estressados, né, e quem investiu nessa empresa foi uma empresa no exterior que tokenizou esse investimento. Tá? Então você comprava um token de qualquer lugar do mundo, lá em Cayman no caso, esse token era referenciado ao resultado desses ativos imobiliários no Brasil. Tá? Uma estrutura bem interessante que foi feita aí durante 2019, 2020 aí pelo BTG. Tá? Dívidas tem vários casos de vários estudos e vários, o Banco Mundial, o Itaú testando, você teve alguns bancos na Europa recentemente também testando, nada muito ainda andando, né, mas vários testes
sendo feito em relação a isso. Tá? No caso de ação, esse aí no Brasil, o caso da CRIA foi bem interessante, né? Estamos falando aí de final de 2018, começo de 2019, né? Onde cria uma plataforma de equity crowdfunding, ou de crowdfunding no modo geral, né? Não só de equity, mas que ela faz o quê? Ela faz juntar, né? Trazer de empreendedores que estão precisando de dinheiro. Tá? Então isso aqui ela fez para ela, no caso, né? Uma tokenização do ativo dela, tá? Para vender esse token no mercado e capitalizar. Foi um teste que eles fizeram que foi bem interessante também, no caso, feito aí no Brasil. Tá? Você tem vários projetos também de tokenização ligados a ouro, né? Então você pega ouro, bota lá não sei quantas toneladas de ouro dentro do cofre e emite tantos tokens, cada token igual a 1 tonelada de ouro, por exemplo. Vários projetos em relação a isso. Né? Você tem uma dificuldade muito grande desses projetos, tanto é que a grande maioria dos projetos não conseguiu ir para frente, né? Porque custódia de ouro e transporte de ouro é um negócio bem mais complexo do que acho que a grande maioria achava. Mas você tem aí pelo menos esses dois aí do Tether e da Paxos, que são projetos interessantes em relação a ouro, tá? A tokenização de ouro. Ouro no cofre, emite o token que é igual a ouro. Você tem um que esse está bombando e que viabiliza grande parte aí das transações no mundo cripto, que é a parte de stablecoins. O que é stablecoin? A mesma ideia que você tem do prédio que você tokeniza, do ouro que você tokeniza, você pode tokenizar dinheiro. Né? Pega lá $1 bilhão, coloca numa escrow account, numa conta garantida e emite 1 bilhão de tokens, 1 para 1. Né? Um token é igual a $1, se você conseguir garantir que para cada token tem $1, é só você trocar, né? E você está com esse token aqui na rede Ethereum ou qualquer outra rede para você utilizar. Tá? Então assim, e com a vantagem daí de que esse dólar que ele virou digital, você pode transferir ele para a China, para o Japão, para o Brasil, de uma forma fácil. Né? Então assim, essa discussão aí vem muito forte com o Tether, né, que foi a primeira dessas empresas que fez isso, né, uma moeda privada, né, na verdade ele é uma moeda privada com lastro. A gente volta um pouco na ideia ali da década de 70, antes de Bretton Woods, quando as moedas tinham lastro em ouro. Então o dólar, a libra esterlina e várias outras moedas tinham uma quantidade de ouro definida para cada moeda que ele tinha. Aqui a ideia é mais ou menos a mesma coisa. Né? Você tem uma moeda que é uma stablecoin, o Tether no caso, que tem lá dentro tem num cofre, numa conta de banco, a mesma quantidade de moeda que ele tem de tokens. Tá? No caso do Tether, tem uma discussão grande em relação a se ele tem mesmo. Tá? Assim, é uma discussão bastante acalorada no sistema, né? Mas é o principal stablecoin hoje do mercado, né? Com volume gigante, né? Mas é uma que a governança em relação a saber se ele tem lá esse dinheiro é um pouco mais complexa ou complicada, para dizer o mínimo. Você tem o SDC da Cycle, esse aqui tem uma governança muito bem feita, tá? É uma stablecoin que está crescendo bastante aí nesses últimos anos. A mesma ideia, 1 bilhão, 1 milhão, qualquer valor de dólares em uma conta de banco e um token que é 1 para 1. Tá? Você tem outras que são um pouco diferentes, no caso do Maker e do DAI, na verdade, que é a stablecoin do Maker. É uma estrutura bastante mais inovadora, né? Porque primeiro que ela é descentralizada, ela já entra no ambiente de DeFi, você não tem uma empresa que faz esse depara de 1 para 1, é totalmente descentralizado, é um algoritmo que vê isso aqui. E aí a ideia dele não é que você tenha $1 num cofre para cada um DAI emitido. A ideia é que você tenha colateral suficiente para que você consiga ter pelo menos $1. Tá? Então aqui no caso, a grande maioria dos colaterais do DAI são por volta de 1,30, 1,50. Então você tem um colateral lá que está valendo hoje 1,50 e você pode, com 1,50 de garantia, você pode afirmar que aquele DAI fica no 1 para 1 e ele tem um mecanismo de ajuste que é bastante interessante, né, de como é que ele arruma isso caso aquele 1,50 comece a chegar mais perto do 1 e você comece a ter menos colateral do que você tem, tá? Do que começa a não conseguir garantir 1 para 1. É super interessante, é feito de forma descentralizada, né? Você não tem uma empresa olhando, é muito bom.
Sobre o Brasil, aí você tem várias stablecoins no Brasil, né? A BRZ, eu diria que é a principal, a que teve maior tração aí nos últimos meses, tá? Mas você tem outras, né? No meu YouTube lá tem conversas com todos aí os criadores dessas stablecoins no Brasil nos últimos meses ou anos, tá? Então acho que vale a pena dar uma olhada depois, até para entender o modelo de negócio, como é que eles fazem. Porque a stablecoin ela tem dois grandes pontos de utilização. O primeiro é para pagamento internacional, né? Então, assim, se você quiser pagar hoje em reais para a China, para o mercado tradicional é custoso, demora, etc. Se você quiser pagar em uma stablecoin de reais, por exemplo, isso é fácil, né? Então, assim, seja para pagar uma empresa, seja para fazer câmbio, né? Você quer mandar o dinheiro para fora ou para dentro, é muito mais fácil de fazer via stablecoins. Você tem toda a parte de regulação, tem que ver como é que vê isso daí. Se for valores maiores, chama atenção. Então, assim, você tem, tem que ter uma preocupação em relação a isso, mas em termos de tecnologia e facilidade, é muito melhor do que os sistemas que a gente tem hoje. O outro ponto de utilização de stablecoins é meio de pagamento, né? Então, assim, para você fazer transferências dentro do Brasil hoje, você tem o Pix, por exemplo, que é o principal método de fazer isso. Mas antes do Pix, você não tinha pagamento instantâneo, né? Você tinha um TED que demorava ali algumas horas para fazer. E aí esse sistema aqui era muito mais efetivo para fazer isso, né? Você tem uma discussão também em que, quando a gente está indo para a moeda, que o dinheiro está virando programável, né? Então, assim, o dinheiro programável, aqui na parte de stablecoins, é muito mais fácil de se programar, porque você já tem uma rede Ethereum com vários casos de uso e vários programas de liquidação, de smart contracts, né, que vão utilizar isso, que vão facilitar esses programas em relação ao dinheiro, tá? Então, assim, mas hoje, no caso, esse caso de uso no Brasil, hoje ele é menor até do ponto de vista de pagamentos rápidos por conta do Pix, que entrou com a parte de pagamento instantâneo. Mas a parte de programação do dinheiro, né, acho que você tem casos de uso interessante aí para os stablecoins, tá? O desenvolvimento da stablecoin, né, como eu falei, a stablecoin, a ideia é você coloca tanto de dólares na conta corrente, né, e emite um token ali que é 1 para 1 com aquela conta, né? Aí veio a pergunta que, por que um banco central não pode fazer isso? O Banco Central não tem que provar que ele tem um na conta para cada um que ele emite de moeda, porque ele já é o emissor daquela moeda, ele já pode emitir o que ele quiser. E aí você tem vários estudos dos bancos centrais em relação ao uso dessa tecnologia. Esse gráfico que está aqui, que vocês estão vendo, é de 2015, né, que é do Banco Central do Brasil, num paper do Banco Central do Brasil, bem interessante, com já vários bancos centrais estudando isso. Isso aqui teve uma exponencialidade gigante, exponencializou esses estudos depois do Facebook lançar a Libra, né, em 2018, né, e falar, ó, eu vou criar uma stablecoin do Facebook. 2,5 bilhão de pessoas, né, de usuários, fazem parte do ecossistema do Facebook. Os bancos centrais falaram, opa, se ele criar essa stablecoin do Facebook e todo mundo começar a transacionar nessa stablecoin, para que as pessoas vão utilizar dólar? O dólar se enfraquece, o euro se enfraquece, o real se enfraquece, o ien se enfraquece. E aí todos os bancos centrais olham e falam, nossa, eu preciso correr, porque essa digitalização da moeda está vindo muito mais rápido do que eu pensava e eu vou precisar digitalizar a minha moeda bem rápido. Então, e aí vem todos os bancos aí centrais com estudos grandes em relação à moeda digital do Banco Central, né? Eu coloquei aqui alguns papers, algumas vídeos aqui que acho que vale a pena vocês olharem para vocês interarem um pouco mais sobre isso aqui, mas assim, é uma discussão que está muito quente aí durante 2020 e vai continuar 2021, 2022 muito quente. Quem está na frente hoje em relação a isso são basicamente dois países, China e Suécia. Coincidentemente, os dois países têm sistemas de pagamento privados. Na Suécia é o Swift, né, que é o principal meio de pagamento lá. Tá? E na China é a Alipay e o WeChat, que também é privado. Então, assim, acho que tem um pouco da ideia do Banco Central olhar e falar assim, no campo digital, não adianta eu controlar só a moeda, eu preciso controlar o meio de pagamento também, porque o meio de pagamento tem muita informação, né? Então, eu acho que esses dois bancos centrais aí, por ter menos controle sobre o meio de pagamento, são os que estão na frente em relação a isso. A China, eu acho que está alguns anos na frente do Ocidente em relação a isso, já tem testes.
E a moeda digital do Banco Central é tão interessante que você pode, como ela está no campo digital, você pode criar essa moeda programável com vários programas, né? Então você pode criar áreas onde aquela moeda pode ser gasta, por exemplo, áreas geográficas. Você pode criar lugares, né? Ou itens que podem ser comprados com aquela moeda, né? Só pode comprar item de alimento, só pode comprar naquela determinada região. Só tem que comprar até o dia tal, porque senão aquilo lá expira, né? Colocar uma ideia de uma moeda que expira, que ela está lá, se você não gastar, ela acaba, né? Pode colocar a ideia também de que aquela moeda que você tem, ela vai diminuindo. Então você começa hoje com 100, daqui a 2 semanas está com 98, 97 e tal, que dá uma ideia de juros negativo. É uma discussão grande aqui em relação até se isso é juros negativos, se isso é desapropriação, né? E como é que você vê isso. Então, assim, tem várias discussões que essa moeda digital do Banco Central traz em relação a como é que você vê a parte de política monetária. Está fervendo aí a discussão nos bancos centrais, isso vai vir logo. No caso do Brasil, o Brasil tem aí um projeto, tem muita gente estudando isso daí, né? Você tem grupos do Banco Central, dos bancos centrais, que é o BIS, onde tem brasileiros envolvidos, né? Você já vê aí o Campos, né, o presidente do Banco Central, falando em relação a isso. Eu acho que bem provavelmente vai chegar a ter uma CBDC no Brasil, mas eu não vejo o Brasil como sendo um dos primeiros a implementar isso daqui, né? Porque você tem muita discussão em relação a como fazer isso e qual o melhor sistema e qual a melhor forma de se fazer isso, que acho que ainda não tem nada consolidado. E o Brasil agora com Pix e Open Banking, eu acho que já tem muita coisa aí na mesa sendo implementado. Acho que é uma coisa um pouco mais para frente, mas a gente sabe fazer. Acho que o ponto é esse. Tem gente do Banco Central aí atento e quando achar que é o momento, eu tenho certeza que a gente vai estar ali fazendo. Um outro ponto da utilização também vem na parte aí de o que a gente chama de quase secure tokens, né? Não secure tokens, mas que são quase um valor mobiliário, né? Então, assim, qualquer coisa que é definida como não valor mobiliário fica fácil de fazer porque já está definida. E no caso do Brasil, você tem algumas partes que são, por exemplo, precatório e consórcio, que já são definidos por lei que não são valores mobiliários. E aí o mercado Bitcoin, junto com a MB Digital Assets, tokenizou aí token de precatório e token de consórcio, onde você podia comprar o token e negociá-los aí dentro das plataformas deles. Fez também um token aí do direitos de jogadores, né, que é o token do Vasco também, que é uma proposta bem interessante aí de como é que está feito, né? Então, assim, você teve aí ficaram ali no utility token, né, sem encostar na parte de valor imobiliário, porque a CVM ainda não permite aí no começo de 2021 que se tenha valores imobiliários no Brasil. Eu acho que isso aqui muda rápido, tá? Daqui a pouco a gente vai estar conseguindo fazer no Brasil. Você tem um outro setor dentro dessa parte dessa rede mundial criada, que é um setor de DeFi, né? Que é o que a gente chama aí uma nova infraestrutura do mercado financeiro mundial descentralizada e global, né? Então, assim, é uma estrutura legal com várias iniciativas, né? Então, você tem iniciativas desde protocolos, onde você consegue colocar alguma coisa de lastro e tirar uma stablecoin, né? Então, pensa na ideia de um empréstimo imobiliário, onde você coloca o teu apartamento de lastro e pega reais de empréstimo, né? Isso aqui já tem protocolos fazendo isso a nível global, que você poderia colocar um token, né, de garantia e pegar uma stablecoin, eventualmente até de reais, para esse processo, tá? Então, assim, tem muita coisa sendo pensada em relação a isso e muita coisa sendo criada. Esse é um processo que vem aí, deve ter 2, 3 anos no máximo, está muito na infância, mas que pode ter e que, na minha opinião, vai ter um impacto muito grande aí na parte financeira do mundo para a gente olhar, tá? E por último aqui, um dos casos de uso que pegou uma atração grande aí no começo de 2021 são os NFTs, né? Non-Fungible Tokens, né? Tokens não fungíveis. A ideia de fungibilidade aqui é aquela ideia de que quando você está falando de um stablecoin ou de um token que nem o Bitcoin, ele é fungível. O que é fungibilidade? Você tem uma nota de 50 reais, qualquer nota que você tenha de 50 reais, tranquilo, você troca uma nota de 50 reais por outra nota de 50 reais sem problema, né? Isso é uma coisa fungível. Uma coisa não fungível
não dá para você trocar um quadro do Picasso, só tem aquele quadro, você não tem outro, né? Você não dá para você trocar uma carta do Pokémon, que foi emitida 10, por exemplo, você tem uma das 10. Né? Então, assim, não dá para você trocar por outra coisa, porque ele é uma coisa única ali, ele não é fungível, ele não é trocável, né, por uma coisa exatamente igual. Né? Então, assim, foi criado aí um ambiente de 2021 muito grande aí, né, com, por exemplo, o NBA Top Shots, que é uma plataforma onde você compra um NFT, que são vídeos de vários jogadores, que é uma partida daquele melhor jogador, que é um card daquele jogador. Essa NBA Top Shot foi um mega sucesso em relação ao basquete americano. Você tem o OpenSea também, que é uma exchange só para você ficar trocando isso, né? Tokens de artes, tokens de jogos, de games. E aí você tem vários segmentos dentro da página NFT aí, com crescimento bastante alto. Tá? Então, assim, isso aqui é uma tendência que tá vindo em 2021 e deve crescer. Né? De você começar a trazer arte, começar a trazer coisas não fungíveis, né, para o mundo de blockchain / cripto. Né? São casos de uso bem interessantes, também utilizando em grande parte a rede da Ethereum para fazer isso.